Povo de Deus, Pai seja convosco. Mais uma vez nós queremos trazer algo para o teu coração. Mais uma vez nós queremos trazer uma palavra rema, uma palavra edificante, uma palavra poderosa da parte de Deus, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E nós queremos compartilhar com vocês nessa oportunidade. O tema da nossa palavra hoje, da nossa mensagem é a cisterna vazia. Tá? A cisterna vazia ou a cova vazia, que é a mesma coisa. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 37, o versículo é o 24 apenas. Gênesis 37, 24 diz assim: E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Amém? Tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. E nós queremos falar um pouco desse texto. Queridos, diante dessa referência bíblica, dessa porção bíblica, quando eu estava a meditar, a ir mais além, a ir mais profundo nesta revelação, nesta profundidade da palavra de Deus, de procurar entender o propósito de Deus através desse texto. E quando eu comecei a examinar, a exaurir a palavra, me veio algumas indagações, me veio algumas perguntas que elas ficaram sem respostas diante das minhas colocações, diante da minha visão, diante da visão daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. A Bíblia diz que José ele foi colocado na cisterna vazia. E não é poço. O texto não está falando de poço, mas está falando de cisterna ou uma cova. Por que cisterna ou cova? Porque o buraco ele era feito na rocha. Porque era feito na rocha, na pedra, e era para que a água ela não escorresse, ela não fugisse, ela ficasse centrada ali, o tempo todo. É por isso que a Bíblia fala de cisterna, ou em outras versões vai falar cova, é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Isto quer dizer. E eu fiquei com algumas perguntas, algumas questões, algumas perguntas que não querem calar, que não querem, que exigem uma explicação. Primeiro, no momento que José foi jogado dentro da cisterna, se a cisterna estivesse cheio de água, ou pela metade de água, se José fosse jogado dentro da cisterna e ela tivesse pela metade de água, ou ela estivesse cheia de água, o que aconteceria com ele?
Segundo, José sabia nadar? José sabia nadar? E se a cova tivesse vazia, né, como o texto diz que estava vazia, e se houvesse animais peçonhentos dentro dessa cova? E se houvesse lá escorpião, cobra, aranhas dentro da cova? E se no momento que José foi jogado dentro daquela cova vazia, o que aconteceu com ele no momento da queda? Será que ele não bateu a cabeça? Será que ele não se machucou? Não torceu o tornozelo? O que aconteceu com José no momento que ele foi jogado ali? O que se passou na cabeça de José no momento em que ele cai dentro da cova? O que se passou com José? E se ele tivesse morrido diante da queda? E se ele tivesse morrido? E se ele tivesse perdido a memória? E algumas indagações que ficaram sem respostas. Mas por que de todo esse questionamento, diante de tudo isso, que existe um Deus no céu, existe um Deus no céu que trabalha, que guarda, que protege aqueles que lhe obedecem, daqueles que lhe são fiéis a Ele. A Bíblia diz que Deus ele não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus ele procura os fiéis da terra para abençoar. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra para abençoar, para honrar, para fazer a sua vontade seja estabelecida sobre nós. Então veja bem, José, a família de José, ou seja, o pai dele, Jacó, é uma família que ela está sendo estabelecida no deserto. Ela é estabelecida no deserto escaldante. Então esses povos, essas pessoas aí, eles precisavam de 3 elementos básicos para a sustentação da vida. 3 elementos básicos para a sustentação da vida. Primeiro, eles precisavam de tenda. Eles precisavam de uma tenda para habitar, para se proteger do sol, para se proteger do calor. Eles tinham que ter uma tenda. Tenda fala de proteção. Tenda fala de habitação, presença de Deus. Eles precisavam de tenda. O segundo elemento para a sustentação da vida que aquelas pessoas precisavam, eles precisavam de um altar para sacrificar a Deus. Eles precisavam de um altar de pedra ou um altar de bronze, onde eles faziam os seus sacrifícios e as suas oferendas a Deus. Como não tinha igreja, como não tinha sacerdote, como não tinha pastor, eles atuavam, o chefe, o líder da família atuava como o sacerdote daquelas pessoas. E eles tinham que sacrificar, eles tinham que apresentar os seus sacrifícios a Deus.
O segundo elemento básico para a sustentação da vida naquele período, que eles precisavam de um poço de água. Eles precisavam de um poço de água, que a água servia para saciar a sede daquelas pessoas e matar a sede dos seus animais. Água também para regar a terra, para a agricultura. Eles precisavam de um poço, precisavam de água. Água é símbolo do Espírito Santo. Água é símbolo da presença de Deus. Água é aquilo que nós necessitamos todos os dias na nossa vida. A presença de Deus, a presença de Jesus na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Água fala de sustentação, de preservação da vida que segue, da vida que prossegue em meio ao deserto, em meio ao desgaste, do calor, do sol. Nós precisamos de água, precisamos desses 3 elementos básicos para a sustentação da vida. Amém, queridos? E vejam bem, o que levou os irmãos de José a odiarem ele tanto? O que levou os irmãos de José a odiarem ele tanto? Porque a Bíblia diz que o seu pai, Jacó, ele faz uma roupa diferente para ele. Ele faz uma roupa, uma manga talar de mangas compridas, colorida, de mangas compridas. Ou seja, Jacó, diante de todos os seus filhos, ele está dizendo que ele ama mais José do que os outros filhos. Jacó está demonstrando pelas suas atitudes, pelas suas ações, que o amor dele é maior por José do que os outros. Os outros estão sendo desprezados, os outros estão sendo rejeitados, estão ficando de lado. A primeira menção à raiva que os irmãos de José sentiu dele foi na questão da roupa, da vestimenta, que diferenciava a honra maior dos irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos tiveram, inveja de José. A Bíblia diz assim, olha, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Por quê? Por causa da manga talar compridas. E esse foi o primeiro ódio, a primeira raiva que eles sentiram. E a Bíblia diz que foram os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Eles vão ficar mais com raiva de José a partir do momento que ele começa a relatar os seus sonhos. A partir do momento em que ele começa a relatar os sonhos para os seus irmãos, o ódio vai crescendo cada vez mais. Cada vez mais o ódio vai crescendo
diante dos sonhos de José. No versículo 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Primeira vez que José contou o sonho para eles, eles ficaram com ódio maior ainda. No versículo 9, ele tem o segundo sonho. E a Bíblia diz que ele o referiu a seus irmãos. Ele conta o sonho aos seus irmãos agora, colocando o pai e a mãe no meio dos sonhos também. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava caso consigo mesmo. A partir daí, a partir da colocação, da divulgação dos sonhos que Deus colocou no coração de José, os irmãos passaram a odiá-lo, eles de uma forma brutamente, odiaram ainda mais. O desejo dos irmãos de José era matá-lo, era tirar a sua vida. Seus próprios irmãos, sua própria família tinham raiva, tinham inveja, tinham ódio de José. Por questão de preferência, por questão de preferência de Jacó por José. Aqueles homens tinham o anseio de destruir a sua vida, ceifar a sua vida. E eles bolaram um plano para tirar-lhe a vida. Mas a Bíblia diz que Rúben intervém, então eles jogam ele na cisterna vazia, e graças a Deus que está sem água. Graças a Deus que está sem água, porque Deus sabe o propósito, Deus tem um propósito, Deus tem um controle, Deus sabe todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas, Deus sabe até onde nós vamos suportar, até onde nós vamos aguentar, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E venderam José, bolaram um plano, arquitetaram um plano, venderam José para os ismaelitas, venderam José, e José foi levado ao Egito, foi comprado por Potifar como escravo, trabalhar na casa de Potifar como escravo. Diante desses fatos, diante desses acontecimentos, eu quero te falar algumas lições e alguns aprendizados dentro dessa história, dentro desse texto. Algumas lições e algumas aprendizagens. Primeiro, que nós devemos cuidar de nossas ferramentas. Nós devemos cuidar de nossas ferramentas. Ferramentas são aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer e para executar. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós devemos fazer com bons olhos, fazer com
com gratidão, fazer com amor, fazer bem, fazer bonito, fazer com excelência. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos, devemos usá-las de forma sábia, de forma inteligente, de forma poderosa. As ferramentas que Deus colocou em nossas mãos, devemos usá-las de uma forma que possa glorificar o nome de Deus, possa glorificar a Deus, possa exaltar o nome do Senhor. As ferramentas que Deus colocou em nossas mãos, devemos usar de maneira inteligente, de maneira poderosa, de maneira sábia. Amém? A primeira lição que nós devemos fazer é cuidar das nossas ferramentas. Segundo, sermos bons administradores de nossa propriedade. Possamos ser bons administradores da nossa propriedade. Propriedade fala de casa, fala de igreja, fala de ministério. Né? Nós devemos ser bons administradores. Né? Nós temos que ser pessoas organizadas, pessoas pontuais, pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas dignas. Administrar bem a nossa propriedade, a nossa igreja, a nossa casa, o nosso trabalho. Fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, fazer com cuidado, com zelo, com dedicação. Terceiro, se formos diligentes em nossa manutenção, nossas ferramentas e propriedade cuidarão de nós. Se formos diligentes em nossa manutenção, o que é manutenção? Cuidado, zelo, né? Com as nossas ferramentas, com as nossas propriedades, né? Nós tivermos manutenção, essas ferramentas, essas propriedades cuidarão de nós. Tá? Ou seja, nós devemos fazer o trabalho, fazer o serviço com vigor, fazer o serviço com dedicação, com perfeição, não reclamando, não murmurando, não se queixando. Devemos fazer o serviço de forma que possa agradar a Deus, que Deus possa se agradar de nós. Devemos fazer o serviço daquilo que Deus colocou em nossas mãos com excelência. E devemos tirar tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que contamina a nossa vida. Devemos tirar o fermento, a contaminação, a impureza da cisterna, né? Para que não haja vazamento, para que não haja entulho. Devemos fazer isso, tirar tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que contamina, aquilo que impede o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Em um nível mais profundo, essa experiência te leva à importância do exame interior, né? Ou seja, nós devemos examinar o nosso coração, tá? Nós devemos examinar o nosso coração. Salmo 61, verso 6 e o verso 7. Tá? Esse é o texto, tá? Que Deus quer nos levar a um nível de experiência mais profundo com Ele. Né? Mais profundo com Ele e na Sua palavra. Amém, queridos? Agora a gente entende, agora a gente compreende por que José passou tudo isso que teve que passar. A Bíblia diz
que ele estava com 17 anos de idade. E chegou a governador do Egito com 33 anos. Agora nós entendemos por que José foi desprezado pelos seus irmãos, foi jogado na cova, né? Foi acusado justamente na casa de Faraó, foi para a prisão, passou por tudo isso que teve que passar e depois ele recebeu o cargo de governador do Egito. Porque Deus é aquele que é fiel. Porque Deus é aquele que guarda os seus. Porque Deus é aquele que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Agora nós entendemos por que José chegou aonde chegou. Amém? Porque Satanás quer parar os planos. Satanás quer destruir os planos dos vencedores. Mas Deus é aquele que guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Amém? E uma frase para a gente finalizar: a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. A paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te revelar, que Deus possa te instruir, que Deus possa te usar de uma maneira poderosa. Shalom, fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?